boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para a primeira live de 2020 do Colégio Monte Alto. Sejam bem-vindos. Cíntia, muito bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. A gente resolveu fazer essas lives no ano de 2020 depois desse caminho que a gente trilhou tão bacana, né, de entrega de conteúdo na Semana da Educação Personalizada. Foi muito legal ver o retorno de vocês, ver vocês participando. Então a gente pensou, por que não a gente continuar, né, entregando tanto valor através desse conteúdo tão rico que a gente tem aqui no Colégio Monte Alto. Então, bom, vamos lá. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui. O Doug, muito bom. Todo mundo presente aí. Felipe, bom te ver aqui também. Cristiane também. Muito bom, gente. Então, hoje a gente vai fazer uma live com a professora Natália de Castro, né? Ela vai falar com a gente sobre o ensino das virtudes, que é um dos pilares tão importantes aqui do Colégio Monte Alto, né? Mas antes disso eu queria falar algumas coisas com vocês, né? Primeiro eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão vendo bem, né? Então, caso, né, vocês tenham alguma dificuldade aí, se travar em algum momento, por favor avisem aqui nos comentários, eu vou ficar de olho. Bom, me digam aí, eu quero ver se vocês estão vendo bem, ouvindo bem. Bom, já recebi aqui uma confirmação. Legal, o áudio está muito bom, então tá ótimo, pessoal. Então é isso, né? Esse conteúdo tão rico do colégio que a gente queria dividir com vocês, ele já é apresentado aos pais dos nossos alunos, né? Nas formações que nós oferecemos para os pais, né? O colégio ele tem essa visão da parceria, né? Dos pais com a escola, né? Então a gente está sempre muito junto dos pais nas dificuldades, né? Nos desafios, né? De cada momento da vida dos seus filhos, e a gente agora vai dividir todos esses assuntos com vocês aqui. Nós, por alguns motivos, né? Nós teremos essas lives, né? Agora para frente, todo mês, né? Em alguns momentos a gente vai conseguir ter essas lives semanalmente. A nossa ideia é realmente fazer essas lives na quinta-feira, nesse horário. Então vocês também digam, né, se é um bom horário para vocês, se seria melhor em outro horário. E quinzenalmente a gente vai falar desses assuntos de virtudes, né? Que é um tema que a gente aborda sempre aqui no colégio. Então, é um assunto que a gente vai ver mais vezes pra frente. E é legal que vocês digam também, né? Nós estamos aqui falando para pais dos momentos da vida dos seus filhos, então que vocês também participem, né? Peçam os temas que vocês querem ouvir, quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando, né? Que vocês gostariam de ajuda mesmo, né? Nós, graças a Deus, somos cercados de profissionais muito bons e nós temos, né, essa chance de recorrer a eles nessas dificuldades que eles já têm experiências de anos, né? Então, comentem, peçam os temas que vocês gostariam de ver, que a gente vai tentar atender sempre que possível. Legal? Então, deixa eu ver se a Natália já está aqui. Eu vou chamar a Natália para participar com a gente. Caso vocês tenham qualquer dúvida, né, vocês podem fazer comentários. A ideia também é que a gente consiga chegar a muitos pais, né? Então, compartilhem, né? Marquem os pais que vocês acham que se interessariam por esses assuntos, né? E a gente vai conseguindo chegar até eles também. Deixa eu chamar a Natália para participar aqui com a gente. Vamos ver se a Natália está entrando. Olá, tá me ouvindo bem? Muito boa noite, seja bem-vinda, Natália. E boa noite, pessoal que está aí assistindo. Valderi, pai da Manu, Andréia, Luísa, todo mundo que está por aí. Muito bom, Nath. Então, o que é que você traz para a gente hoje com relação a esse assunto das virtudes, né? Você também é professora aqui do Colégio Monte Alto, né? E trabalha o ensino das virtudes com as crianças, né? E você é especialista, né, na educação personalizada, então, né, ter toda essa formação rica para dividir com a gente. Como que você vê esse assunto do ensino das virtudes hoje? O que você sente aí no dia a dia das crianças? Como é que funciona isso no colégio? Então, Andresa, primeiro eu gostaria assim, de dar uma introdução para a gente perceber o que é uma virtude.
Porque muitas das vezes a gente fala aqui em algumas visitas para os pais, formação em virtudes, nós temos formação em virtudes, que é um diferencial do nosso ensino, né, do nosso colégio. Mas o que é essa formação em virtudes, né? Então, primeiro, para a gente entender o que é a formação em virtudes, a gente precisa aprender o que é uma virtude. E uma virtude, ela não é meramente a repetição de um hábito bom, ela não é um hábito que eu tenho que vai de acordo com as normas da moral e os bons costumes. A virtude, ela é fundamentalmente um serviço para o outro. Porque se a gente tem uma virtude e ela fica só para a gente, ela não é uma verdadeira virtude, que a virtude é um serviço acima de tudo, né? Então, eu acho importante a gente ter isso em mente, né? Que a virtude é um serviço acima de tudo. É um bom hábito que é praticado com frequência, mas é acima de tudo um serviço. E não é um bom hábito que eu fico assim, mãe, você sabia que eu arrumei a minha cama? Aí na noite seguinte, mãe, você sabia que eu arrumei a minha cama? Não, a verdadeira virtude, né? Ele é um bom hábito oculto. Ou seja, você faz aquilo e você não fala para ninguém. Eu gosto muito de dar o exemplo das avós, né? Que quantas vezes as nossas avós, as nossas mães abriam mão de coisas e a gente só fica sabendo anos depois, quando aquela pessoa vem a falecer, ou então quando está bem doente. Então é muito importante a gente saber que a virtude, além de um serviço, a repetição de um bom hábito, ela é também um bom hábito escondido, é um serviço oculto, né? E É interessante, Natália, que você falou isso do oculto, né? Do escondido. Isso realmente faz muito parte do dia a dia das mães, né? Eu até conversava com uma amiga esses dias, como a gente naturalmente abre mão de algumas coisas pelos nossos filhos e com amor, né? E o legal também é ver que os alunos aqui do colégio, né, são reconhecidos muitas vezes por esses pequenos atos no dia a dia, né? E é isso que deixa as pessoas tão impressionadas, né? Nossa, uma criança de 1 ano e meio, 2, se oferecendo generosamente para ajudar em alguma coisa, ou agradecendo, pedindo por favor, né? É realmente uma coisa muito impressionante hoje, né? Que pena, porque deveria ser uma coisa comum, né? Ensinada a todas as crianças, mas como funciona, né? Esse ensino das virtudes e o exemplo, né? A vivência real desses atos, né? E é muito interessante a gente ver, Andresa, que assim, na prática do dia a dia, isso é realmente muito prático aqui no nosso colégio, né? Por exemplo, os alunos acabam de fazer uma atividade. Eles recolhem o material, colocam lá os lápis de cor dentro do potinho, colocam no nicho correspondente e entregam a atividade para a professora. Então, isso a gente não precisa ficar repetindo. Vamos recolher os lápis, vamos guardar as folhas. Não, cadeira no lugar. É muito impressionante, né? Me impressiona muito ver principalmente os menores, os alunos do berçário. Eles levantam da mesa, colocam a cadeira no lugar. E eu fico pensando assim, bom, na minha casa às vezes eu não faço isso, né? Então, como que a criança também aprendendo tem a nos ensinar, né? É verdade, é verdade. E os bons hábitos, né, se desenvolvidos assim desde cedo, são assim, um tesouro para a vida toda, né? Porque é justamente isso, né? Às vezes a gente tem dificuldade com coisas que a gente não trabalhou ali na primeira infância e, nossa, como é difícil a gente conseguir consertar aquilo depois, né? Então, resolver aquela coisa que já está enraizada, né? Já está ali como um hábito de anos, né? Então, que bom que a gente pode trabalhar isso com as crianças desde cedo, né? Desde o berçário mesmo, como você falou. E é interessante a gente pensar que, assim, qualquer coisa, quando a gente aproveita essa janela de desenvolvimento infantil desde pequeno, ela aprende línguas mais fácil, língua estrangeira, ela aprende matemática mais fácil, ela desenvolve o raciocínio lógico mais fácil, e a mesma coisa com a virtude. Então, se desde pequeno
a gente trabalha uma virtude, a gente consegue que essas crianças, a longo prazo, elas sejam mais ordenadas, elas respeitem mais os outros, sejam crianças que sejam verdadeiras cidadãs, né? Aquelas crianças exemplo, né, que a gente gosta de falar. É verdade, muito bom. Mas, Natália, me conta um pouquinho mais assim do que você tem por virtude, né? Você estava falando muito interessante, né? O que é a virtude? Esse ato escondido, né? Então, mas na prática, assim, né? A gente fala virtudes, mas o que são esses atos escondidos? Como eles são ensinados, assim, para as crianças objetivamente, né? Então, objetivamente, Andresa, eu gosto de, assim, sempre pensar numa virtude que me falta muito, que é muito difícil, eu acho que a todas nós, né? E aqui no colégio, ocasionalmente, né, é essa virtude que a gente está trabalhando esse mês, que é a virtude da ordem. Sim, A difícil virtude pra da todos. ordem é muito difícil. Então, a gente trabalha a virtude de acordo com a idade da criança. Não adianta eu querer que uma criança de 3 anos ela lave a louça e guarde no lugar. Ela não tem capacidade para isso ainda. Também não posso subestimar a capacidade dessa criança de 3 anos, dizendo assim: ah, não, ela não vai guardar os brinquedos no lugar, sou eu que tenho que fazer, eu sou escrava dessa casa. Então, a gente precisa ensinar isso. Então, com 3 anos, que é a virtude desse mês que a gente está trabalhando, né? A gente trabalha a virtude, um aspecto da virtude a cada 15 dias e a cada mês uma virtude. Então, agora nessa quinzena, né? Nessa primeira quinzena do mês de março, a gente vai trabalhar a virtude da ordem. E, por exemplo, com as crianças menores, joga os papéis no lixo. É uma coisa simples. A criança limpa o nariz, vai lá na lixeirinha e joga o papel. Transferindo para casa, a criança é capaz de guardar o brinquedo no lugar. Se você, mãe, vai lá e ajuda, coloca lá o cesto de brinquedo. Minha filha, vamos juntas guardar os brinquedos. A criança é capaz de guardar o brinquedo. E a partir do momento que você cria, vamos dizer assim, um prêmio para aquela virtude, né? E é legal a gente dizer que não são os prêmios assim, ah, eu vou te dar a última Barbie que saiu, a última boneca que saiu. Não. Você faz um quadrinho muito simples e cola um adesivo. Aqui a gente costuma fazer muito isso com as crianças. Se elas tiveram um bom comportamento naquele dia, naquela semana, ou então se naquela aula elas desenvolveram bem, ajudaram um amigo, guardaram um material que foi pedido, a gente dá um adesivo, a gente faz um carimbo. Então são pequenas coisas que a gente ensina para as crianças aqui. Mas eu queria falar uma coisa que eu acho que é muito importante. O nosso colégio, né, ele trabalha numa parceria fundamental que é com os pais. Então, se a gente não tiver os pais junto da gente, a gente faz o trabalho aqui na escola, mas é óbvio que o maior trabalho é em casa. Porque os pais são os verdadeiros protagonistas na educação dos filhos. O colégio, as professoras, todo esse tempo que ele passa aqui é muito importante. É fundamental. Mas em casa é que a gente vê o desenvolvimento, né? A família, o pai, a mãe, os avós, todo aquele núcleo social que vive em torno da criança, né? E tem um autor, né? Como ontem eu mostrei lá no meu Instagram, e é um autor muito bom, que se chama Francisco Faus. É até uma indicação de livro para vocês, né, que estão aí assistindo, quem quiser anotar depois, que chama A Conquista das Virtudes. Lá no princípio do livro, ele fala de 3 possíveis falhas quando a gente pensa em uma virtude. E antes da gente pensar nas crianças, a gente tem que pensar na gente, né? Porque
as crianças, elas miram muito nos adultos, né? Elas agem muito por imitação. Então, se a gente quer que um filho nosso seja ordenado, que um filho nosso guarde um brinquedo no lugar, a gente precisa guardar a nossa pasta de trabalho no lugar. A gente precisa chegar em casa e colocar a nossa roupa para lavar no cesto. Então, são pequenos hábitos que a gente também precisa adquirir para que a gente possa ensinar e cobrar, porque o valor do exemplo é muito grande. Então, o Francisco Fausto, ele fala em 3 aspectos que a gente, nessa aspiração a conquistar as virtudes, né, a gente pode falhar. São esses 3, olha. O alicerce, o projeto e o material. Quando a gente vai, eu não sei se tem algum engenheiro, algum arquiteto por aqui, mas quando a gente vai fazer uma construção, né, a gente precisa de um alicerce bom, senão a construção vai cair. Se construir num terreno, casa de praia, a gente sabe que o alicerce tem que ser muito mais profundo, porque senão vai falhar, a construção vai abaixo, né? O projeto tem que ser muito bom, para isso a gente conta com a ajuda dos arquitetos, né? Nossa amiga Anelisa, que está aí na live, e todos esse desenvolvimento bem consistente, por isso que a gente precisa de planta e etc, de um projeto muito bem elaborado, né, especial para aquele terreno, e um material bom. Se a gente não tiver um material bom, pode ter o melhor arquiteto do mundo, um terreno maravilhoso, que a construção vai durar 3 anos e vai abaixo. Então, transportando essa analogia para o ser humano, né, que é muito legal. O que a gente pensa que seria um alicerce ruim no caso das crianças, né? Para as crianças, quem é o alicerce delas? São os adultos, os pais, os professores, os avós, né? Todo esse núcleo social que a gente tem em volta da criança. Então, antes da gente pensar assim, meu filho precisa melhorar na virtude da ordem, ele precisa ser menos bagunceiro, meu Deus, a minha casa tá um caos, é brinquedo espalhado para todo lugar. Como que eu tô nessa virtude? Então, é importante a gente pensar nisso, pensar em pequenos aspectos. Eu consigo chegar do meu trabalho e colocar o sapato lá na sapateira e botar o chinelo de andar em casa? Ou não, eu jogo o sapato no banheiro, um pé no outro, é criança, aí vou ver o jantar. Como que tá essa virtude em mim, adulto, né? Em mim, mãe, pai, avó e etc, né? Todo mundo que tá aí assistindo. Então, nós somos os alicerces das crianças. Então, a gente precisa ser um alicerce firme, consistente, para suportar esse peso, né? Essa responsabilidade que é a criação de um filho, que é a educação de um aluno, né? Então, nós, antes de tudo, precisamos nos examinar. Vamos usar o exemplo da virtude da ordem, né? Que é a virtude que a gente está trabalhando. Como que eu estou na virtude da ordem? Pequenos pontos. Eu chego no trabalho na hora certa? Eu saio do trabalho na hora certa? Eu faço a minha ginástica no horário que eu me propus? Eu vou dormir na hora que eu tenho que dormir? Porque senão no outro dia eu vou acordar atrasada e aí já enrola o dia e começa a ficar confuso. Então, a gente precisa trabalhar isso também, né? E aqui no colégio é muito interessante que... mas as professoras, elas precisam trabalhar também, todas nós aqui. Então, no colégio, a gente também tem um projeto de formação em virtudes para todos os funcionários do colégio. Isso é um diferencial bem interessante da escola, né, Natália? É uma coisa que impressiona um pouco, né? Nossa, mas os professores, eles chegam mais cedo, né? Eles têm ali um horário reservado para fazer essa formação, né? E sim, né? Porque eles vão ser as pessoas que vão ser os alicerces enquanto as crianças estão aqui, né? Então, é muito importante mesmo essa formação.
Então, né, nós professores também temos formação em virtudes. A gente é chamado a toda semana, a gente tem uma formação naquele aspecto, daquela virtude determinada. E lógico que mais profundamente de acordo com a nossa capacidade intelectual, porque a gente é mais maduro, né, com a nossa maturidade. Então, a gente falou do alicerce, né? E agora eu vou falar um pouquinho do projeto. E eu gosto muito de falar desse projeto, né? Porque eu acho que é o mais apaixonante na educação personalizada, é o que mais ajuda tanto adultos quanto crianças, porque com os professores a gente também faz isso, que são as preceptorias ou as tutorias, né? Que é aquela conversa individual com cada família, com cada pai, com cada mãe, onde a gente desenvolve um projeto personalizado para aquele aluno. Porque a gente olha o ser humano de acordo com o que ele é, com cada um que ele é. Então, com as crianças, a gente chama os pais e vamos lá, pai, mãe, o que vocês acham que a sua filha precisa mais? O que o colégio pode te ajudar? Ah, minha filha tá muito bagunceira, não guarda nada, não dorme na hora, aí atrasa para a escola. Eu sou aquela mãe que sempre deixa o filho atrasada, busco tarde. Muito bem. Então, vamos lá, vamos ver. Aí a professora vai conversando com aquela família para entender qual é a mecânica da família e junto a gente conseguir que a família desenvolva a virtude, né? Não só a criança. Então, quando a gente faz um bom projeto, qual é essa característica, né? É a gente, o colégio junto com o pai, a professora da turma, né, junto com os pais, pensar em um aspecto único para aquela criança. Em cada criança a gente vê um ser único, individual, que não tem igual no mundo. Então, cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada criança vai ser trabalhado, às vezes, a mesma virtude, mas de uma forma diferente, porque nós somos diferentes. Então, a gente precisa que a virtude seja trabalhada de uma forma diferente. Só com as crianças? Não, com as professoras também. As professoras também têm preceptorias, tutorias, e que a gente chama as professoras para conversar e a gente desenvolve um projeto. Vamos supor, eu não tenho a disciplina de, na minha casa, ter um cardápio, por exemplo. Eu trabalho o dia inteiro aqui na escola, eu não consigo cozinhar. Então, vamos fazer um cardápio. A gente ajuda. Vamos fazer assim, então sábado é o dia que você tem para o supermercado? Sábado você já tem que estar com o seu cardápio pronto. Então, a gente, junto com as professoras, a gente desenvolve também esse trabalho, porque a gente sabe que aqui na escola é um reflexo do que a gente vive em casa. Então, a gente também tem que lutar para conseguir essas virtudes, né? A gente diz, né, que aqui ninguém vai ser perfeito. E disso a gente sabe. E a luta por conseguir qualquer virtude é que é a virtude. A virtude está no caminho. Quando a gente caminha, luta para ser ordenada todos os dias, cai e levanta, porque a gente deixou o cronograma bagunçar e a gente acordou mais tarde, dormiu mais cedo, dormiu demais, foi num horário diferente para ginástica. E no dia seguinte a gente acorda e diz, não, hoje eu vou manter o meu cronograma. A luta é a virtude em si, né? Então, quando a gente, junto com a pessoa, né, com a professora, com a criança, a gente alinha um bom projeto, a criança consegue ver assim, bom, eu tenho um alicerce bom, que é o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha família, o meu convívio social, a minha professora, eles estão lutando para construir uma virtude, a ordem. A professora na sala não deixa o lápis de cor bagunçado. Ela pede a minha ajuda. A minha mãe chega em casa, guarda a roupa dela no guarda-roupa. Bom, eu também vou
vou fazer isso. A criança age por imitação. Então, a gente precisa também ver que a gente precisa ser o exemplo dessas crianças, né? E também, a última falha, né, que o Francisco Faus fala, é a falha do material. E esse é um exame muito profundo que a gente precisa fazer, né? Que o material de qualquer virtude, quem é? Não é o poste, não é a árvore, não é o sofá. É o ser humano. Não tem Então, como fugir, né, Natália? Somos nós mesmos. nós somos o material. E a gente é um material de primeira qualidade. Mas que às vezes passa da validade, fica meio chumbrega. Então a gente precisa ver que, assim, para as nossas crianças, a gente tem que ensiná-las o quê? A gente pode falhar sim. E a gente falha. Mamãe erra, papai erra, a professora erra. Mas o elevar a qualidade do material está justamente nessa luta por adquirir a virtude, né? Então, quando a gente luta por adquirir uma virtude, luta para ser mais ordenada, para ter mais temperança, para ter mais fortaleza, a gente já adquire a virtude e a gente eleva a qualidade do nosso material. Muito bom, Natália. Eu achei muito interessante que você falou, né, que a virtude ela está no caminho, né? E pensando agora, né, isso fica muito claro para mim, como que às vezes a gente desiste de lutar por uma coisa, né? E a gente tem tanta paciência com os nossos filhos, né, que estão aprendendo, que, né, uma criança não vai desenvolver aquilo de uma hora para outra, né? A gente sabe que leva tempo, ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo a andar. Então, aquilo ali leva um tempo até que ela consiga externar esse ato, essa virtude, ou enfim, qualquer, né, aspecto do desenvolvimento infantil. Mas às vezes a gente não tem essa paciência com a gente, né? Então, que a gente saiba também que quando a gente erra, a gente sempre pode recomeçar, né? Então, não desistir, né? A gente tem essa capacidade de elevar o material, né? Como você disse, e continuar lutando e continuar sendo exemplo, né? Porque o exemplo não é aquela coisa, aquela caixinha quadrada, né? Perfeita, que não tem nenhum cantinho amassado. Não, né? A verdade é justamente essa, que a gente é exemplo quando a gente está lutando, né? Quando a gente mostra que a gente tem imperfeições, mas que a gente está lutando para resolvê-las, né? Muito bom, muito interessante aí esse aspecto das falhas. Oi? Muito interessante esse aspecto das falhas, né? Que E pode é legal acontecer. contem com o colégio, né? Natália, chega aqui no colégio, Natália, preciso de ajuda em tal coisa, o que você acha? Contem com o colégio, com a nossa parceria, para ajudar vocês também. A intenção das formações dos pais, que a gente vai ter aqui no Instagram do colégio, nas formações presenciais, é que a gente também se desenvolva. Porque é aquela frase já batida, né? Quando a gente fala, quem escuta primeiro somos quem? Somos nós. Então, quando a gente fala de uma coisa para o nosso filho, quando a gente vai dar uma aula, dar uma palestra, fazer uma live ou qualquer outra coisa que a gente vai falar, a gente precisa se examinar naquilo, né? Então, contem com o colégio, venham até o colégio. Me ajuda em tal coisa, o que você acha, o que você não acha? Que a gente está aqui disponível, lutando junto com vocês, né? É verdade. E tem tantas pessoas, né, como você, que, né, disponibilizou seu tempo de vir aqui com a gente hoje, que realmente tem uma experiência densa, né, nessa questão não só das virtudes, mas das experiências mesmo com crianças, com desenvolvimento infantil, com aprendizado, né, com todos esses períodos sensitivos, né, que podem simplesmente dar aquela luz que estava faltando e uma visão externa pode perceber muito mais fácil do que, às vezes, nós que estamos ali no dia a dia não vemos, né? Então, contem mesmo. Inclusive, foi bom a Natália falar isso, porque vocês que estão aí assistindo, ou quem assistir depois, essa live vai ficar disponível por um tempo, vocês podem comentar, né, suas dúvidas, suas perguntas, suas dificuldades, abertamente ou por mensagem privada também. E a nossa equipe vai responder, né, o mais breve possível, consultando esses profissionais, consultando a Natália, consultando todos
todos que estão trabalhando em todos os colégios, né? Não só aqui na Tijuca, mas em Niterói também, em Botafogo também. A gente tem muitas pessoas boas envolvidas no projeto, graças a Deus, e a gente pode realmente dar esse suporte para vocês, né? Então, não tenham medo de perguntar, façam suas perguntas que a gente está esperando por vocês mesmo. A gente está disponível, pode mandar direct para mim, direct para o Instagram do colégio. A gente está sempre disponível para vocês. A gente pode não responder tão rápido, porque o dia a dia das crianças, a principal atenção a gente dá para elas, né? Mas, na medida do possível, a gente vai responder com muito carinho a cada um de vocês. Muito bom, muito bom. Então, gente, Natália, se você tiver encerrado, eu queria falar ainda mais algumas coisas. Você tem mais alguma contribuição? Alguém tem aí alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aí. A Cíntia comentou aqui sobre a conquista das virtudes, muito legal. Acho que a gente respondeu aqui a maioria das perguntas. Então, eu queria só... Natália, você tem mais alguma coisa para colocar? Eu quero dar um bônus para quem está assistindo a gente aqui. Não é um bônus, né? Já estava previsto, né? Sim. Deu aí um spoiler, né? A gente sabe que aqui no nosso colégio a gente trabalha as virtudes de forma mensal e cada quinzena a gente trabalha um aspecto determinado daquela virtude, né? Então, no mês de março, né, que a gente espera passar férias, carnaval, adaptação das crianças, porque como a educação personalizada é um conceito muito diferente, a gente precisa que os funcionários que são novos se adequem ao nosso projeto, os pais entendam, as crianças se ambientem, para depois a gente começar o trabalho efetivamente, né? Então, a gente aqui com as crianças, né? Eu vou usar esse mês, exemplo, esse mês de março, a virtude da ordem. Então, a gente tem um cronograma com o apoio da Solar Colégios. É um cronograma desenvolvido, adaptado, que foi muito estudado. E é legal a gente falando, Andresa, que as escolas de educação personalizada no Brasil, que são filiadas ao Solar Colégios, né? Elas trabalham as virtudes sempre nessa ordem, com esse material guia. Então, a gente gosta muito de ressaltar essa parceria da Solar, né? Que também está sempre disponível, ajudando a gente, ajudando a qualquer dúvida que a gente tenha, né? Então, esse bônus, Cíntia, para te deixar menos curiosa, né? Para você ajudar com os seus afiliados aí. A gente vai falar da virtude da ordem. Então, a gente aqui no colégio, né? Aqui no Monte Alto, a gente trabalha as virtudes com todas as idades. Desde o berçário, do berçário 1 lá, que a criança não tem nem 1 ano de idade, até a criança sai na pré-alfabetização, né? A criança sai com 5 anos, 6. E é legal a gente falar que aqui no Rio de Janeiro também tem o Colégio Porto Real, que tem o ensino fundamental, que também trabalha as virtudes, né? Sim. E também trabalha nessa ordem. Lógico que como são maiores, as crianças trabalham aspectos mais elevados ainda da virtude. A virtude, o trabalho da virtude não acaba quando as crianças saem do colégio, né? Ela é um trabalho para o resto da vida. A gente vai morrer tentando adquirir algumas virtudes, mas a gente precisa continuar lutando, né? Então, eu vou falar aqui para os pais, para as mães, para as madrinhas, padrinhos, todo mundo que convive com criança. As capacidades que a gente procura desenvolver de acordo com as idades que a gente tem. Então, a gente trabalha aqui muito com figuras, com fichas. Então, quando a gente fala de uma virtude, por exemplo, a virtude da ordem, deixa eu dar uma olhadinha aqui, para as crianças de 3 anos, a gente fala nesses primeiros 15 dias. Coloca os brinquedos no cesto após brincar. E no colégio, joga os papéis na lixeira. Então, a gente tem uma gravura, um cartaz
que fica lá balizando toda aquela virtude. Então, sempre a professora da turma, todos os dias, refere novamente a virtude. Eu jogo o lixo no cesto, e em E casa, ela a gente pode realmente dar esse esquema para as crianças. legal. Faz E ela faz isso realmente mostrando a gravura, né? E o legal é que a gente recebendo em casa essa virtude, né? E essa ficha, ela vem inclusive com as dicas, né? Então, que tipo de atividades você pode fazer? Isso é muito legal, porque às vezes a gente, né, tem uma ideia da virtude superficialmente, mas a gente não sabe na prática, pedagogicamente, o que que a gente poderia fazer para realmente fixar aquilo na cabeça da criança, né? Isso é muito legal. Então, assim, vamos supor, eu vou, no dia 1 que eu vou trabalhar essa virtude em casa, eu vou Uhum. imprimir para minha filha, para o meu filho, né, um bonequinho de uma menina jogando, guardando os brinquedos. Fala assim, fulaninha, colore aqui. Ah, então para isso ficar mais colorido, a gente vai fazer junto. E se a gente fizer junto todos os dias, a gente vai encher essa página de adesivos. E se durante a semana a gente vê que todos os dias a gente colou um adesivo, no sábado a gente toma um sorvete. Uma coisa assim para premiar a luta. Porque a gente sabe Ajudar, que é né? difícil. E assim, a luta é muito recompensante, né? Então a gente precisa premiar o esforço da criança, né? Quando faz vestibular, a gente se esforça, a gente chega lá o prêmio, que é passar para uma faculdade. Então, a criança não vai passar para uma faculdade com 3 anos, mas ela pode sentir que assim, eu venci nessa luta dessa semana, então vou tomar um sorvete. Isso é muito legal, né? Isso Então, é com legal. 3 anos, isso. Aos 4 anos, né? Falando da virtude da ordem. No colégio, a frase que baliza, junto com a figura, a gente também tem a frase. Deixo a minha classe limpa e arrumada. Ou seja, a criança sai daqui, ela guarda todos os materiais, cola, lápis de cor, lápis de escrever, papel, ela coloca a cadeirinha dela no lugar, ela ajuda com a roupa de cama dela a arrumar e colocar no nicho. E o que eu posso fazer em casa com meu filho? Seu filho arruma a cama. Ah, mas ele só tem 4 anos. Ele é capaz de arrumar a própria cama. Lógico que ele não vai deixar o lençol esticadinho como uma cama de hotel. Mas ele vai tentar arrumar a cama. E ele Então, vai a gente pode desenvolvendo pedir. essa habilidade também, né? É uma coisa que ele vai desenvolvendo com o tempo. Então, se a gente permite que ele comece, né? Isso é uma coisa muito boa, né? Eu acho que a gente não vai ter tanto tempo de falar de todas as idades, mas eu queria avisar também para os pais que a gente tem, né, todo esse material com as idades, com as atividades para que sejam desenvolvidas em casa. E os pais que quiserem, né, saber mais um pouco sobre esse material, conhecer um pouco mais sobre, né, as gravuras, como elas são aplicadas, vocês podem mandar para a gente por mensagem privada, né, ali no direct, o e-mail de vocês, e a gente vai enviar, né, algumas dessas dicas, né, que a gente usa aqui no colégio, para que vocês possam também começar a trabalhar com seus filhos e ver como é legal, né, esse trabalho das virtudes. Então, todo mundo que estiver assistindo aí quiser receber e conhecer mais um pouco desse material, manda mensagem para a gente, que a gente vai enviar para vocês. Isso aí, para fechar essas dicas, né? As crianças de 5 anos, né? Guardo cada coisa em seu lugar. Então, em casa, meu filho, você vai guardar as suas meias na gaveta de meias. Então, a mamãe vai tirar do varal, porque o varal é alto, você vai dobrar e vai guardar na gaveta de meias. Ah, mas ele não fez essa semana, acabou, desisto, eu vou voltar a fazer tudo. Não, meu filho, olha só, essa semana, por que você não fez? Conversa com a criança. A criança está em tempo de aprender. E é natural que a criança, como a gente, fale.
É muito importante a gente ressaltar isso. A gente pode falhar, mas, não, então vamos lá, meu filho, essa semana você não guardou, mas semana que vem você vai guardar. Então, essa semana, como você não guardou a sua roupa, a gente vai ficar sem um sorvete, mas semana que vem você pode tomar o sorvete. Para que você tem que fazer? Guardar as roupas no lugar. Então, a gente ia aos poucos ensinando isso para as crianças, né? Muito bom, Natália. Então, eu queria agradecer muito, né, a sua disponibilidade, seu tempo, né, e esse trabalho todo dia também, né, com as crianças, nas atividades da escola. E dizer que nas próximas vezes, né, que a gente continue trabalhando esses temas, né, porque tem muito mais coisa aí para a gente explorar, né, dá vontade de ficar aqui falando pra caramba. A gente falou de uma virtude só da ordem, né, e tem tanta coisa. De um aspecto de uma virtude, né? Exatamente, exatamente. Então, eu queria te agradecer muito pela presença e também falar um pouco para os pais, né, que quiserem conhecer mais o colégio, que quiserem, né, vir aqui conhecer a Natália também, por que não, né, quando ela estiver aqui no dia a dia dela, que visitem, né, o colégio está aberto para visitas, né, e nesse mês de fevereiro, né, por conta da nossa Semana de Educação Personalizada, nós temos condições especiais para matrícula, então, para os alunos matriculados no mês de fevereiro, né, nós temos aí uma isenção de uma mensalidade, então a primeira mensalidade, né, fica isenta. Então, todos que quiserem entrar em contato, entrem lá no nosso perfil, aqui no Instagram mesmo, temos aqui o telefone de todas as unidades, nós temos unidades na Tijuca, em Niterói e em Botafogo, e estamos abertos para receber vocês, para conversar um pouco, tomar um café aqui nas nossas secretarias, né? Todos estamos muito dispostos a receber vocês aqui, seja pelo Instagram ou presencialmente aqui na nossa escola. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês também. E na próxima semana, na quinta-feira, a gente já tem uma próxima live com o professor João Malheiro, que participou da Semana da Educação Personalizada. E ele vai falar de um assunto que eu tenho certeza absoluta que todos os pais querem muito tirar dúvidas sobre essa questão, que é a questão da birra, mas abordada pela visão da educação não violenta, né? Como que a gente consegue lidar com essa birra, mas sem, né, perder, né, a nossa autoridade, sem perder, né, o nosso foco, que muitas vezes é fácil, né? Você ficar nervoso, se exaltar. Como é que a gente faz isso de forma tranquila, né? Sem violência com a criança, sem causar grandes traumas, sem prejudicar a amizade também com a criança, né? Então, na próxima semana, quinta-feira, a gente se vê aqui de novo, falando com o professor João. Então é isso, gente. Muito obrigada e nós nos vemos quinta que vem. Até lá. Tchau, gente. Até a próxima.